Boa noite! Buenas noches. Boa noite. Boa noite, Boa Geraldo. noite. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Esses são os cumprimentos de todos os nossos encontros de amor exigente. É uma autossugestão, cria uma perspectiva de melhora constante em nossa vida. Vislumbra uma melhora realmente. Busca assumir um compromisso pessoal de melhorar a cada dia, pois somos os verdadeiros responsáveis por nossa vida. Fazemos parte de algo bem maior que esta vida passageira. Tenha fé na vida, tenha fé no poder superior. Portanto, sempre encha o peito e responda cada vez melhor. Precisamos lutar contra o negativismo e o pessimismo que nos aniquila e adoece e nos concentrarmos no positivo que nos encoraja e fortalece. Essa é uma reunião, um encontro de troca de conhecimentos, não se trata de reunião de partilha, ela está sendo gravada. Visitem o site do Amor Exigente, amorexigente.org.br. Lá você encontra informações sobre as revistas do programa, os nossos livros, informações sobre as outras reuniões nacionais e a função Localiza-E, onde você pode buscar pelo grupo mais próximo da sua residência. Participar do programa é de graça, porém tem custos. Se puder, contribua com a nossa sacolinha E. Durante a apresentação, estaremos colocando no chat informações sobre a maneira de contribuir. Rosa, é com você. Boa noite a todos. Nossa domingueira aí não para, né? No meio do feriadão, estamos nós aqui firme e forte para a gente buscar cada um a ficar como? Cada vez melhor. Então, sempre é com muita alegria, com o coração repleto de felicidade que a gente recebe vocês para a gente se sentir mais pertinho, buscar conhecimento, realmente buscar estar cada vez melhor dentro do nosso Pai. Depois que a dona Mara trouxe esse Pai, batizou, eu adoro falar esse Pai com E, né? Programa Amor Exigente. Um programa que é baseado em 4 pilares. A gente fala isso em todas as nossas reuniões de grupo e aqui na Domingueira E também, nossos princípios básicos, que são os nossos princípios comportamentais, nossos princípios éticos, que são as nossas virtudes e valores, a responsabilidade social, parar de olhar só para o nosso umbigo e ver o nosso entorno, e também fazer alguma coisa, né? Não é só a gente ver. O que eu posso estar fazendo dentro desse meu processo de responsabilidade social? E a nossa espiritualidade pluralista, que foi, assim, divinamente trazida pelo Padre Haroldo, fundador do Amor Exigente, junto com a Dona Mara, para que todos pudessem estar aqui com a gente. Então, a gente aceita pessoas de todas as religiões, pessoas que não tenham religião, pessoas que façam da religião dela a natureza, todos são muito bem-vindos. E aí a gente aqui no grupo faz o quê? A gente reforça essa espiritualidade, porque o Padre Haroldo sempre dizia para a gente que espiritualidade é fazer o bem. Nós estamos com uma webinar para acontecer no dia 19 de março, sobre autoconhecimento. Então, a gente vai insistentemente estar falando com vocês até pertinho da data. Já tem mais de 100 pessoas inscritas, e é uma forma também não só da gente contribuir com a nossa federação, mas também da gente contribuir com o nosso autoconhecimento, né? Trabalhar a nossa autoestima, e vai ter uma galera, um grupo muito legal lá com a gente, né? Dona Mara vai estar junto com a gente, Luiz Fernando, e outras pessoas também, outros voluntários, para que a gente continue se fortalecendo. Então, convido vocês a fazerem a inscrição. Comentei na semana passada, né? Está aberto o primeiro lote,
Então, a gente tem valores diferenciados, se a pessoa fizer logo a inscrição dela, sai mais em conta. E é uma forma da gente também contribuir com a nossa federação, que não cobra nada, como disse o Federaldo, para a gente estar participando, mas que tem despesas. Eu vou falar um pouquinho das duas pessoas que vão estar com a gente aqui hoje. A Magali é coordenadora do grupo de Cabo Frio, e no estado do Rio. Para quem não conhece, é uma cidade muito bonita, tem umas praias maravilhosas. E eu tive a oportunidade de conhecer a Magali quando, estando regional, eu fui a uma reunião até lá, porque a gente ia ter que fechar o grupo. A gente ia ter que fechar o grupo porque a gente não estava tendo participantes. Nós tínhamos voluntários e não tínhamos participantes. E a Magali disse, não vamos fechar esse grupo. Vamos continuar. E ela perseverou, junto com a Sônia. E, gente, outro dia eu entrei lá, bisbilhotando, né? Fui participar de uma reunião e fiquei muito contente de ver como o Grupo Cabo Frio está se fortalecendo, um grupo que está trazendo voluntários de outras cidades, de Limeira, de Sorocaba, de várias cidades, para poder fortalecer o grupo, e mesmo ele estando online, ele continua lá firme e forte. E nesse dia que eu fui lá para bisbilhotar, né, para participar com eles, eu tive a oportunidade de conhecer o Oscar. Na verdade, gente, eu não fui muito para bisbilhotar, não. Eu fui para assistir a palestra do Oscar, que era um assunto que me interessava. E aproveitei e bisbilhotei um pouquinho para ver como é que andava o grupo, né? E aí pensei, nossa, seria muito bom se a gente trouxesse o Oscar na nossa domingueira aí também. Porque, como eu comentei, a nossa domingueira aí tem uma espiritualidade pluralista, então a gente já teve a oportunidade de trazer padres, pastor, né? O pastor Fábio esteve aqui com a gente, o irmão Pablo, lá da Itália, o padre Mário, lá de Pouso Alegre, e assim a gente tem feito na nossa domingueira aí. E aí, por que não trazer o Oscar, que tem uma base, ele vai se apresentar, né, um pouquinho, mas que tem uma base espírita. Como a gente respeita todas as religiões, é bom a gente ouvir, como diz o nosso 11º princípio ético, né? Respeitar a crença de cada um. Não existe uma crença melhor, existe a crença da pessoa, né? Mas todos são muito bem-vindos. E aí eu conversei com o Oscar e ele foi muito gentil, assim, de imediato ele disse, sim, Rosa, pode contar comigo. E aí queria fazer um link, né? Porque foi no grupo da Magali que eu tive a oportunidade de conhecer o Oscar fazendo uma palestra. E aí falei com a Magali, assim, rapidamente, Magali, você pode fazer uma espiritualidade? A gente conversou hoje. E ela disse sim. Então, eu vou pedir a Magali para abrir o microfone, ela vai fazer a espiritualidade para a gente, que a gente sabe que é um momento da gente fazer um relaxamento, né? Entrar num processo de acalmar os nossos corações, né? Para a gente poder, então, estar receptivo para a gente ouvir o Oscar. E aí, depois, então, que a Magali fizer a espiritualidade, o Oscar já pode abrir o microfone e entrar imediatamente. Boa domingueira aí para a gente, então. Ô, Rosa. Pois não, Lilian? Deixa eu falar uma coisa. Você está falando que todos os domingos ele fica gravado, né? Sim. Sim. Então, vamos dizer, se acabar essa página aqui da nossa reunião e eu quiser entrar no outro domingo, eu posso entrar? Então, você pode sempre assistir as domingueiras para trás. Essa de hoje, por exemplo, quando chegar lá para terça ou quarta-feira, o Tiago, que é responsável pela nossa área de comunicação, ele pega a gravação, coloca lá no site do Amor Exigente e coloca no YouTube também. Então, a gente pode, por exemplo, vamos dizer, eu assisti aqui hoje, eu quero ver de novo. Eu vou lá no YouTube, escrevo Domingueira AE, A de amor e E de exigente, Domingueira AE. E aí a gente pode assistir. E as pessoas que não puderem estar presentes também têm a oportunidade de assistir. Acho que eu consegui responder. Isso aí? Tudo bem. Era só isso, só. Obrigada. Tá bom, então. Viu? Mas é bom a gente tirar as dúvidas, sim, porque às vezes a gente já está tão acostumado a estar aqui que a gente, às vezes, não esclarece coisas para as pessoas que estão chegando de primeira vez ou já estão há algum tempo, mas assistem aqui com a gente, né?
e às vezes nem se lembra que a gente tem essa questão de ter a domingueira aí gravada. E se vocês quiserem também entrar pelo site do Amor Exigente, entrando lá em reuniões online, não recebi o link da domingueira aí. Vai lá no site amorexigente.org.br, entre reunião online, aí tem lá todas as nossas reuniões estacionais de segunda, de quarta, de sexta, de sábado, e aí lá no finalzinho vocês vão encontrar o link da domingueira E. Então, a gente também está lá dentro do Amor Exigente em reuniões online, tá bom? Tudo Então, bem, Magali, tá joia. Obrigada, tchau, tchau. Nada. Magali, vou pedir para você abrir seu microfone e desejar uma boa domingueira aí para gente. Boa noite, gente. Obrigada, grata, Rosa, sempre. Você sabe que eu sou sua fã, né? Então, gratidão. Magali, teu áudio está fechado, você fechou. Fechou. Fechei de novo. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, vou repetir tudo. Gratidão, Rosa, né, mais uma vez. E, assim, é um prazer enorme estar aqui. Eu fui de pegar isso, assim, né, de supetão, mas eu acho que eu vou trazer um negócio legal. E no dia de hoje, né, com o Oscar, então fica tudo muito bom, muito divino. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um texto, e o título do texto é A Borboleta. E ele diz assim: um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas e notou que ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse naquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer processo. Teve a impressão de que ela havia ido longe demais, mais do que podia, e não conseguia ir além, adiante. Então, o homem decidiu ajudar. Ele decidiu ajudar a borboleta. Pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho, pequeno, e tinha as asas amassadas. O homem continua a observá-la, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem, esticassem, para serem capazes de suportar o corpo que iria afirmar com o tempo. Abrissem asas bonitas, límpidas. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando com um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço era necessário à borboleta para passar através daquela abertura. Era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar, uma vez que conseguisse e estivesse livre do casulo. Algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus permitisse passar através de nossas vidas sem qualquer obstáculo, ele nos deixaria aleijados. Nós não iríamos ser fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. E aí vem um pensamentozinho que diz: eu pedi forças a Deus, e Deus deu-me dificuldades para fazer-me forte. Eu pedi sabedoria, e Deus deu-me problemas para resolver. Eu pedi prosperidade, e Deus deu-me cérebro e músculo para trabalhar. Eu pedi coragem, e Deus deu-me obstáculo para superar. Eu pedi amor, e Deus deu-me pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores, e Deus deu-me oportunidades. Eu não recebi nada do que eu pedi,
mas eu recebi tudo do que precisava. Viver sem medo, enfrentando todos os obstáculos, é mostrar que podemos superá-los. Essa é a espiritualidade que eu trouxe para a gente no dia de hoje. E passo a palavra para o Oscar. Eu conheci o Oscar em 2019. Ele e a esposa dele têm uma história linda, né? E eu os conheci no momento que eu estava fazendo um treinamento para conselheira, né? Em aconselhamento, fazendo aconselhamento para a dependência química na visão espírita. E o que me dava base para entender, né? Algumas coisas para mim ainda não estavam muito bem explicadas. E o Oscar me acolheu assim maravilhosamente na casa dele, onde eu fiquei hospedada, no coração, no grupo, e ele passou a ser uma pessoa muito querida. E quando eu o chamei dessa vez que a Rosa esteve lá para que ele pudesse comparecer no grupo, ele foi muito solícito, muito parceiro, e é um querido, é um querido. Então, eu deixo com vocês aí, é um cara que é muito experiente, é muito bom no que faz e no que diz. É isso. Gratidão a todos. Magali, eu agradeço as palavras extremamente carinhosas e desproporcionais às minhas qualidades. Agradeço do fundo do coração e confesso que estar nesse grupo do Amor Exigente, para mim, está sendo uma coisa maravilhosa, um aprendizado a cada dia, porque não basta estar aqui, conversar, é preciso a gente pesquisar, saber mais, né? E eu agradeço demais a acolhida de vocês, também muito carinhosa, muito... Nossa, extremamente proveitosa para mim como espírito. Primeiro, uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem? Tem alguma interferência de som? Tudo perfeito, Oscar. Perfeito? Tudo jóia. E eu queria, assim, aproveitar uma fala, 2 pontos, né, para a gente iniciar a nossa conversa de hoje. Como a Magali disse, eu sou conselheiro espírita em dependência química e codependência. E a única coisa que eu vou abrir espaço para falar com referência a espiritismo é entendermos que, na nossa visão, somos herdeiros de nós mesmos, né? No entanto, isso tudo tem a ver com tudo que nós somos hoje. Então, independente da visão espírita ou não, temos todas as explicações necessárias dentro do nosso processo evolutivo como humanidade, como seres humanos, né, para termos uma visão, ainda que aproximada, do que é o processo adicto, do que é o processo codependente. E quando a Rosa nos falou sobre estarmos em um domingo, feriado, né, carnaval, reunidos, dependência e codependência não tem feriado, não tem hora de descanso, não tem uma hora que você possa dizer essa hora é minha. Todas as horas são as horas da gente se cuidar, da gente se olhar. Eu falo isso como adicto em recuperação que sou. Para aqueles que não sabem, a Magali falou que eu sou experiente, mas eu sou experiente das duas formas. Eu tenho um processo adicto, não sou dependente químico, mas eu vou falar sobre processos adictos independente da química, né, do processo da adesão química. Então, eu também tenho que carregar aí o resto da minha vida essa cruz, né, essas escolhas, vamos dizer assim, que eu fiz nos momentos da minha vida. E, obviamente, procurando ajuda para outras pessoas que eu acabei encontrando ajuda para mim mesmo, que eu pude me identificar como adicto, né? Então, assim, a ideia não é trazer conhecimentos a mais. Eu acho que todo mundo aqui deve ter uma gama de conhecimentos até muito maior que a minha. Mas a ideia é centralizar e focalizar os pensamentos numa direção para que a gente possa ter uma condução o mais aproveitável possível. E nas considerações iniciais, eu queria assim, deixar uma explicação do nosso conceito sobre hábito, vício e adicção.
O hábito é aquilo que a gente faz cotidianamente, é uma coisa que é saudável. O hábito de limpar a casa, o hábito de escovar os dentes, né? Hábitos podem ser saudáveis. No entanto, quando eles se tornam prejudiciais e incontroláveis, a gente tem um vício, a gente tem o desenvolvimento de um vício. Então, ele passa a ser um hábito pernicioso e incontrolável. Quando a gente tem o hábito pernicioso, incontrolável, que gera prazer e fuga psicológica, a gente tem a adicção. Então, o processo adicto seria uma coisa muito ampla e o processo adicto químico seria uma parte, uma parcela do processo adicto global, né? Então, o meu processo adicto é endógeno, ou seja, é como é o jogo, é como é a compra, é como é a compulsão sexual, é como essas situações todas que não existe uma inserção de produtos químicos de qualquer tipo no organismo. No entanto, os efeitos, as reações, as classificações são exatamente as mesmas. É incurável, é progressiva, tá? Então, para a gente ter uma definição sobre adicção e coisa e tal, porque isso vai ser importante para a nossa explanação. E falando sobre as características da dependência química e via de regra, né, de todas as adicções, a gente já sabe que é uma doença incurável, né? E é incurável porque, entre outros motivos, porque nós temos um sistema límbico, que é o sistema cerebral que foi um dos primeiros, né, a ser desenvolvidos na espécie, das formações mais antigas do processo de formação do cérebro, do cérebro físico, e essa região é destinada ao prazer, não ao prazer somente como a gente está acostumado hoje, mas, por exemplo, o prazer de você comer bem, de saber uma fruta saborosa, de ter uma escolha alimentar, o prazer de dormir aquecido, né? Esses prazeres que são instintivos e que nos levaram a ser o que somos hoje no processo evolutivo, enquanto seres humanos, enquanto homens, né? Falando de reino animal. Só que, como nós somos altamente estamos ainda num processo altamente evolutivo, como enquanto seres humanos, o nosso organismo também sofre processos de mudança. Então, o nosso cérebro, ele trabalha dentro do sistema límbico, que é esse sistema, vamos dizer assim, sistema do prazer no cérebro, com sinapses, com ligações. E essas ligações podem ser elétricas quando são razão, quando são raciocínio lógico, cálculo, essas coisas. Mas são químicas quando se trata de emoção. Então, se eu vejo um carro e falo, esse carro é um bom carro, eu estou falando com a razão. Qual é a cor que você gosta? Eu gosto mais do vermelho. É emoção. Então, primeiro foi uma ligação elétrica que aconteceu e, no segundo, uma ligação por processo químico. E aí que entra a questão da droga. Como a gente está falando sobre ser incurável, vamos nos ater somente a isso. Então, de tanto a gente prosseguir nesse processo, de tanto a gente persistir, existe uma mutação plástica no circuito cerebral que forma um caminho preferencial para o processo adicto. E é irreversível. Porque imaginemos assim, o maior... Acho que nós temos só adultos assistindo aqui agora, né? Então, acho que eu posso falar nesse sentido. Mas o maior prazer que o corpo humano pode se oferecer é o orgasmo. Existem drogas que oferecem até 200 vezes o mesmo prazer de um orgasmo. Então, imagine o cérebro acostumado, voltado, trabalhado para uma determinada condição, receber uma sobrecarga e tendo que se adaptar a isso. Então, ele começa a trabalhar de uma forma diferente, mas se transforma num processo definitivo, né? Porque existe essa condição cerebral que é estudada, que é apresentada em vários livros do assunto, né? Então, é incurável, né? Os caminhos preferenciais do cérebro nós já falamos, ela é progressiva, porque à medida que o corpo vai absorvendo mais e mais de uma mesma substância, ou de uma mesma emoção, uma mesma sensação, vai se tornando lugar comum. Então, ele começa a desenvolver tolerância. E a tendência é que a gente busque maior quantidade, maior frequência, ou maior quantidade, maior frequência, ou drogas diferentes para obtermos o mesmo prazer. Porque a nossa intenção é ter sempre o maior prazer, o igual ao que nós já tivemos, ou maior, se possível.
É essa a nossa busca dentro do processo adicto. Como eu falei, é uma fuga psicológica da dor, do sofrimento, com prazer, né? Então, a gente tem essa tendência de buscar mais e mais prazer. É uma doença multifária, a gente não pode dizer definitivamente, ocorreu por causa disso. Existem motivos que são gatilhos, mas os mesmos gatilhos afetam diferentes pessoas no mundo e nem todas seguem pelo rumo do processo adicto ou semelhantes, né? Então, cada uma tem a sua predisposição, que a gente tenta explicar através da genética, a gente tenta explicar através dos processos psicológicos, psiquiátricos, né? Tem correlação, mas existe uma predisposição orgânica para uma determinada dependência química, tá certo? A pessoa que não tem a predisposição terá talvez um pouco ou muito mais dificuldade para desenvolver o processo. Então, ela é progressiva por causa da tolerância multifária e, infelizmente, determinação fatal. Ou seja, ela só tem 3 caminhos para quem não se trata. A gente está falando de dependência química, né? Os 3 caminhos são prisões, né, ocasionais, em função dos crimes que comete em decorrência do uso, internações contínuas, né, ou permanentes, que são também decorrentes do agravamento das condições, da progressão da doença, ou, infelizmente, o desencarne, a morte, né? Então, ela tem determinação fatal. Mas também é bom a gente lembrar que todo processo adicto, toda dependência química está intimamente relacionado à instabilidade emocional da pessoa. Então, não basta a genética, é preciso ter uma instabilidade emocional que sustente, porque eu não fui atrás do meu processo adicto pelo simples, hoje eu vou cair nesse processo, eu vou cair nessa dependência, vou começar a praticar abusivamente, né, o meu processo de ativa. Não, eu só queria, como todos os dependentes, a gente sabe disso, curar uma dor, curar um vazio, curar alguma coisa que me maltratava por dentro, né? Então, esse processo emocional é tão mais intenso que o próprio processo genético, que a própria condição genética. Porque, às vezes, a pessoa até pode ter a predisposição, até pode consumir, mas tem uma condição moral, uma condição emocional que não permite a continuidade, por mais que deseje. Então, existe essa condição também. Então, o estado emocional, ele é um pouco prevalente em cima de outras circunstâncias, né? E, na nossa opinião, o amor, ele tem que ter força, direção e sentido. Parece que eu quebrei o assunto, mas é como eu falei, estou fazendo considerações, análises de pontos de vista para a gente poder fazer o estudo dali para frente. E como que funciona essa questão? Quando a gente for tratar da parte família, da parte relação social, da parte o que eu sou dentro do meio e o que o meio representa para mim, né? Então, o amor deve ser exigente. O amor é exigente. Tem que ter força, tem que ter direção e tem que ter sentido. Eu costumo fazer um paralelo com uma locomotiva sem freios que desce desgovernada uma montanha. E, em algum ponto, a gente vai encontrar uma curva. E essa curva, ela tem que ter trilhos firmes, muito bem apoiados no chão, para ajudar a mudar a rota dessa locomotiva desgovernada. Se não tiver a força para sustentar isso, se não tiver a direção para indicar o caminho certo, não tiver sentido para sustentar o emocional, um sentido de vida, um sentido do porquê continuar, dificilmente a gente vai poder evoluir, dificilmente a gente vai poder trabalhar, ajudar um adicto. E ajudar um codependente também, porque é muito complexo a gente pensar em mudar pensamentos de pessoas que emocionalmente são extremamente submissas, extremamente instáveis, né? Por mais que a razão fale, a emoção grita muito. Então, essa visão da locomotiva, para mim, parece que fica bem clara. A gente precisa ter força, direção e sentido, porque se os trilhos forem fracos, ele vai estourar esses trilhos, vai seguir reto no seu caminho, né? E se não tiver direção, a gente vai acabar fazendo 1000 contornos com essa locomotiva e ela vai acabar voltando ao ponto de partida, tá certo?
Quando a gente falar de relação de família, vai ser muito importante a gente lembrar do que é família, do que é amor familiar, né? Essas coisinhas que a gente, na sociedade moderna, a gente tem visto tão ausentes. Eu digo que nós não evoluímos. Eu não sou uma pessoa de acreditar que a humanidade ela diminui o seu conhecimento, diminui o seu caráter. Nós passamos por novas provações, por novas evoluções. Então, a família sofreu modificações, a família entrou em crise, porque antigamente tínhamos um processo de aprendizado, tínhamos um relacionamento diferenciado, um sistema pai, mãe, filhos diferenciados, que hoje, já com a mudança tecnológica e a própria evolução da sociedade como um todo, já modificou. Então, estamos passando ainda por um processo de crise familiar. E o que é a crise? É um modelo que já não existe mais, que não serve, e um modelo que não se instalou. Nós estamos nesse meio de caminho. Tá? Então, a gente vai falar muito sobre amor maternal, amor paternal. E, para finalizar essas considerações finais, o mais importante, dentro do contexto familiar, e a gente vai fechar todos esses pontos aparentemente soltos daqui a pouco, é importante que o ser sinta-se parte, sinta-se contextualizado na família e na sociedade. É muito importante, porque uma das piores situações que eu, como adicto, vivi foi ter uma família carinhosa, uma família maravilhosa, da qual eu não soube reconhecer o valor, certo? Com os seus problemas pessoais, cada um com seus problemas pessoais, mais graves, menos graves, uma família que tinha perturbações diversas, né? E eu não me sentia parte dela, eu não conseguia compreender o porquê. Né? Emocionalmente, eu estava muito abalado. E as explicações para isso nós vamos incorrer agora, nós vamos discorrer a respeito agora. Bom, então, quais são os fatores que a gente pode determinar, que a gente pode trazer? Lembrando que um ou outro fator podem ser fortes, mas não são únicos. Existe um conjunto de fatores emocional, social, psicológico, genético, um contexto todo que vai formar uma conjuntura que vai possibilitar a pessoa ser ou não um adicto, ser ou não um codependente, tá certo? Então, é difícil a gente dizer, foi isso. Isso pode ter sido o gatilho, mas como eu falei, o gatilho já acontece a milhares de pessoas e nem todo mundo, ou uma maior parte, não cai, não incorre no processo adicto ou coisa semelhante. Então, a gente falou sobre a predisposição em função do sistema límbico, né, que a gente tem, que é essa parte do cérebro, fica mais ou menos nessa direção aqui da nossa cabeça, bem lá para dentro, é uma parte bem antiga, né, muito mais fortalecida, muito mais utilizada por nós do que propriamente os outros córtex, as outras regiões que são de raciocínio, de memória. A gente usa muito a questão emocional. Somos seres emotivos. Por isso que eu falo que a gente é mais reativo às emoções do que ativos às razões. Né? E como a gente trabalha o amor exigente, como a gente trabalha também no Gaerol, a razão acaba sendo o fator de retorno a uma vida o mais normal possível, porque a gente está tão vinculado à emoção que é preciso que a razão domine, sem dúvida, o que a gente faz, o que a gente pensa, né, o que a gente é. Isso faz parte daquela última linha do hino que nós ouvimos agora há pouco. Deus nos legou a sua força criadora. E o que nós criamos? Nós criamos tantas coisas dentro de nós, falamos agora do cérebro, da criação de caminhos preferenciais no cérebro, criamos filhos que podem ser problemáticos em função dos nossos próprios problemas, né? Então, essa predisposição no sistema límbico, no sistema genético, uma coisa assim do sistema genético, tem um gene que é o CYP2E1, é um nome comprido, né? CYP2E1. Esse gene é encontrado em quase 100% dos adictos alcoólicos. Então, ele está vinculado, sim, ao gene, vamos dizer assim, eles já dizem que é o gene do alcoolismo, mas não é só ele, é um conjunto genético que ajuda a fazer, mas ele está presente em praticamente 100% dos
dependentes alcoólicos, tá? Para a gente ter uma ideia do que a genética é capaz e como ela abre espaço, como eu falei, para a predisposição. Então, nós temos o sistema límbico trabalhando, que é a busca do prazer, que é gostoso sentir prazer, né, gente? Quem disser que não, por favor, me perdoe, mas acho que daí eu estou fazendo alguma coisa errada na minha vida. Mas o prazer é o que nós buscamos ainda. Ele é emocional, ele é parte da nossa vida. Falamos sobre a genética, só um minutinho que eu me perdi aqui no... sim. E, além disso, a gente tem a questão dos antepassados, porque da onde tiraria um gene se o meu pai, por exemplo, não era consumidor de álcool, a minha mãe não era consumidora de álcool, se os meus avós não eram consumidores de álcool, mas às vezes meus bisavós, meus tataravós eram, e eu acabei herdando essa genética, né? Então, é lógico, se a gente tem uma espiritualidade, se a gente tem uma certeza, a gente sabe que não foi gratuito, que alguma coisa aconteceu para que chegasse a nós, que nós temos alguma necessidade nesse ponto, que precisamos compreender ainda. Mas nós temos essa questão da genética, que atua também na questão da adicção. Depois temos os fatores mentais, e aí que a gente entra no contexto familiar, que vai fechar aquelas pontinhas que a gente deixou aparentemente soltas, tá? Então, nós falamos da questão fisiológica, cerebral, sistema límbico, falamos da genética, né, que é a parte que nos molda, que nos faz ser o que somos, fisicamente falando, e vamos falar agora dos problemas, dos fatores mentais, que são os transtornos de natureza grave ou não, que podem influenciar no processo do ser em busca de si mesmo, né, desse vazio de si mesmo ou da completude de si mesmo. Existem estudos que trazem o seguinte, do período gestacional até os 3 anos após o nascimento, a criança tem um processo de convivência com o meio externo através dos sons e dos compartilhamentos emocionais da própria mãe e da própria família. Então, o que isso quer dizer? A criancinha está lá dentro da barriga da mãe. Os médicos dizem que não existe como, alguns psiquiatras dizem que não existe memória. No entanto, já existem muitos estudos muito sérios a respeito disso. As crianças ouvem, os fetos ouvem, os embriões ouvem, se emocionam, porque a mãe também, ao sentir uma emoção muito forte, ela compartilha os hormônios daquela emoção com a criança. Então, é muito comum mães que são abandonadas durante o processo gestacional terem filhos emocionalmente um pouco mais instáveis ou muito instáveis. E a gente acaba acreditando que seja uma função pós-nascimento, e não é. É uma questão que já vem de muito antes. Então, famílias que brigam muito, famílias que consomem álcool, tudo isso é um processo, é um contexto familiar que vai influenciar da gestação até o 3º ano. Porque, inclusive, após o nascimento, o cérebro ainda está em formação. Ainda tem partes do cérebro que estão se amadurecendo. E essas partes vão ser os arcabouços, os lugares onde vão ficar depositados muitos conceitos emocionais. Tá certo? Então, essa parte da gestação até os 3 anos é muito grave, é muito crítica. Traumas muito complexos, muito pesados nessa faixa etária podem determinar até transtornos psiquiátricos gravíssimos, somente tratáveis, ou melhor, controláveis por meio de remédios. Né? Então, é uma idade, é uma fase muito crítica de formação de conceitos, de emoções, né? E depois disso, a gente acaba tendo, de 3 a 6 anos, um outro processo, que é o do amadurecimento emocional, que é quando você vê o mundo de fora, você vai começar a ter distinção das pessoas que são próximas e são próximas e distantes de você. Traumas profundos nessa época podem gerar também traumas, né, complexos de natureza intermediária, que podem ou não precisar de tratamento psiquiátrico, mas com certeza vai precisar ser dotado de um tratamento medicamentoso. Isso é regra? Não, não é regra. É uma coisa estudada pela psicologia e psiquiatria
e que nos traz visões amplas a respeito do contexto familiar, do processo familiar dentro do mundo adicto, principalmente, tá certo? Porque às vezes a gente pensa, porque nasceu numa família complicada, viveu numa família complicada, ou desde o começo até longo tempo foi a mesma situação. Então a gente está discriminando agora pequenos andares, pequenos departamentos, para a gente compreender a profundidade que isso chega, né? Então, para a gente ir encerrando essa questão dos fatores mentais, a gente tem do período de 6 até a pré-adolescência, 12 anos aproximadamente, que os traumas graves geram complexos cujo tratamento pode ser psicológico ou medicamentoso, mas quando que isso acontece? O que acontece nessa fase? É na identificação de si mesma. Quando a criança está naquela fase de pensar em si, de se compreender, de começar a se identificar com o mundo, com as coisas, como eu. Até então, ele mais ou menos era parte do pai, parte da mãe, mais ou menos tem uma visão assim. E depois disso, ele já começa a ter a sua individualidade, que se concretiza aos 12 anos. E nesse período de adolescência, muitas vezes, geram problemas, transtornos emocionais, sim, que são mais facilmente tratáveis apenas com psicologia. Isso é regra? Não, não é regra. Depende muito da emoção, do grau de instabilidade emocional que a pessoa traz da sua genética, da sua psicologia íntima, né? E também depende muito do tipo de trauma, do tipo de evento, do tipo de ocorrência familiar, tá certo? Porque às vezes um fato apenas, a gente vê muito isso, pessoas que perdem pais, que perdem mães e não se recuperam. Às vezes acontece isso na adolescência e acabam sendo adultos relativamente problemáticos em função dessa perda. Então, tudo assim, são estudos que dão diretrizes, mas dizer que são regras não é possível, regras absolutas não é possível. Mas acontece mais ou menos assim como nós estamos falando. E aí a gente parte para um outro evento, que são os fatores sociais. E agora a gente começa a ter problemas realmente difíceis na sociedade moderna. Por que fatores sociais? Primeiro, fator família. Todos nós sabemos, e foi falado isso agora há pouco, que a família, um pouco, está sem rumo. Nós perdemos, muitos familiares, muitas pessoas, perderam completamente a direção do que é ser família. A quantidade de crianças hoje que vivem com a cara enterrada em celulares, em televisão, que não tem uma convivência social, mas não porque isso seja um benefício, é porque os pais não sabem lidar emocionalmente com os próprios filhos, né? Então, esse processo, além dos processos de pais abusivos, pais castradores, né? Hoje em dia a gente está tendo muito isso. A gente viu, por exemplo, que nessa pandemia o processo, a dinâmica familiar de muitos foi extremamente alterada. Tivemos uma explosão de casos de violência doméstica. Tivemos um aumento, pasmem, mas isso não foi divulgado, tivemos um aumento de casos de estupro entre cônjuges. É uma coisa assim que a gente não consegue conceber, mas foi uma mudança na dinâmica familiar causada por esse isolamento, causada pelas condições da pandemia. Então, a gente vê que já há uma instabilidade familiar e a família é a base, é o componente que forma, é aquela pedra que sustenta a vida do ser, a vida da sociedade, podemos dizer assim. Então, a existência dentro da família, isso nós já sabemos, porque acho que muitos de nós vivemos isso, que apresenta irmãos problemáticos, pai, mãe, que são violentos, que são alcoólicos, dependentes químicos, jogadores, qualquer coisa do gênero, pais castradores, abusivos, né? Tudo está girando em torno do quê? Da fragmentação, da ligação emocional entre os familiares. Essa fragmentação é porque houve uma mudança nesse processo. Pode parecer assim que eu estou sendo, eu não saberia nem dizer a palavra, mas eu estou sendo um pouco ousado ao dizer isso. Mas antigamente nós tínhamos uma condição, e isso eu falo por mim,
Nós tínhamos pais que pregavam uma determinada moral, mas que praticavam outra totalmente diferente. Comigo foi assim. Eu tive pais que faziam uma moral firme, religiosa, eles eram muito religiosos, mas no fim da história, quando eu vim a saber a verdade da dinâmica familiar, as coisas foram muito diferentes, né? E isso, para mim, foi um choque muito forte, um choque muito grande. Então, hoje em dia, a gente precisa ter relações, ao mesmo tempo, mais abertas, mas a verdade é que nós precisamos ser sinceros. A verdade é que nós precisamos ser nós mesmos. Precisamos mudar essa dinâmica para o amor, para um relacionamento sincero. E outras condições ruins do exemplo familiar, que é quando a família não tem noção dos problemas. Então, a gente falou agora do distanciamento social, de estar junto ou não, e tem também a questão dos pais, que estar junto significa conduzir equivocadamente, né? No meu tempo era muito comum. Os pais balançavam a chupeta dentro da espuma da cerveja para a criança não ficar com vontade. Então, já davam espuma de bebida alcoólica para uma criança de 1, 2 anos de idade, né? Pedir para crianças irem buscar bebidas no bar, pedir para as crianças irem buscar cigarro, né? Outras coisas que pesa muito, que é a utilização de bebidas alcoólicas em festas familiares ou dentro do âmbito familiar. Isso atiça a curiosidade, a criança se vê numa permissão tácita, numa permissão não dita, não falada. Se meus pais podem, eu posso. Depois o pai fala, não, você não pode beber. Intimamente, ela já pensou, mas ele bebia. Então, existe essa questão também do exemplo, do que nós somos fora, dentro, antes, depois. Temos que ser um conteúdo único, né? Entender o contexto da sociedade, da família perante a sociedade e dos componentes da família, principalmente as crianças. Aquela mania que eu estou vendo muito ultimamente, de festa familiar, fazer drink sem álcool para criança. Gente, isso é um absurdo, porque cria um fetiche. A criança se sente, ela está assim, estou bebendo como se fosse álcool. Está dada total permissão para ela se utilizar de droga, de bebida alcoólica. 90% das pessoas que começaram, que estão no processo adicto hoje em dia, tiveram a sua primeira dose dentro de casa ou na casa de algum parente. A primeira dose da pessoa, uma maciça maioria dentro da própria casa, e geralmente é álcool. Mas por quê? Porque ainda é glamorizado. O cigarro era glamorizado até um tempo atrás. E o álcool hoje em dia, com aqueles comerciais divertidos, com tudo mais. Então, o processo da gênese, da adicção, passa por tudo isso. Passa por aqueles 5 minutos que você precisa ser pai, aqueles 5 minutos que você precisa ser mãe. Mas ser pai e ser mãe, não dando ordem, não colocando, sabe, mas abraçando, fazendo sentir parte. Os pais precisam trabalhar hoje em dia. As mães não têm mais a mesma condição de serem mães como antigamente. A gente sabe disso. Mas no momento que chega em casa, tem um compromisso com a família. É aquela parte de sentir-se ausente, de sentir-se em falta, de não ser parte de alguém, né? De não ser parte de um convívio familiar. Quando tem a mentira, quando tem esses equívocos, né, que a gente fala, a pessoa não se sente parte, porque se mente para a gente, então, intimamente eu posso dizer, dentro da minha emoção, eu não faço parte, eu não sou digno da confiança dos meus próprios pais, né? Então, e não que a gente deva falar tudo, não é isso, mas que a gente precisa compreender que são parte. Crianças são parte de nós, parte da nossa vida. Precisam ser abraçadas, precisam ser amadas, precisam ser orientadas. Sempre. Mas é preciso que elas compreendam o porquê a orientação. Se ver que os pais seguem o mesmo caminho e se orgulharem, eu faço porque meu pai fez. Vai dar certo em 100% das vezes? Não. Mas com certeza vai sedimentar em todos a mesma proporção de razão, a mesma proporção de emoção, a mesma proporção de sentimento na direção do que é correto, daquilo que foi dado como exemplo para as pessoas. Então, assim a gente já começou a alinhavar aquelas abas soltas lá atrás, né? E fechando no contexto familiar,
essa necessidade de uma educação, mas mais do que uma educação por palavras, uma educação por exemplo, uma educação por afeição, uma educação por dizer, eu amo você. Eu posso ser duro, às vezes, mas é porque eu te amo. E a única coisa que eu espero é que você compreenda isso. A pessoa pode não compreender, o estado emocional da pessoa pode não ser suficiente, como não foi comigo, para compreender que eu era amado. Mas, hoje, depois de compreender a minha situação, é o amor que eu recebi dos meus pais que me faz estar aqui hoje falando com vocês. Falando para mim mesmo, muitas vezes. Então, sedimentou, serviu. Porque, apesar do contexto equivocado, eles ainda conseguiram ser mais do que propriamente os equívocos. Eles foram pais também. E isso me ajudou muito hoje. Entendem a importância, né, do contexto familiar? Sem dúvida. Né? E a gente tem a questão da educação também como fator, que o fator educação está muito linkado à própria educação familiar, como a gente falou, a educação pelo exemplo, a educação pelo amor, pelo afeto, pela participação, pela proximidade. Tá? Uma mãe sozinha pode ter dificuldades, um pai é ausente, faz criar problemas, talvez, para o pensamento, para o raciocínio do filho, vai. Mas é que isso vai ser fator preponderante se a mãe é daquele tipo que faz a diferença e é firme no seu amor e demonstra, e a criança se sente preenchida, consegue compreender a diferença dela com relação às outras, está sedimentada uma coisa maravilhosa, uma base fortíssima para ela ser uma pessoa o mais sustentável, autossustentável em termos emocionais. Tá? Porque ela se sentiu parte, se sentiu abraçada, se sentiu amada, não obstante a ausência de um ente que é importantíssimo, né? E que a gente está tendo muito hoje em dia situações desse gênero, não é verdade? Outro fator de educação, nós temos muito tabu, não se fala em drogas na família, as famílias, e não se fala, não é porque só o medo, existe o tabu, o medo de falar e expor, de falar e despertar o interesse, mas o maior medo é porque não se sabe falar. As famílias não buscam conhecimento nesse sentido. Querem que combatam as drogas de casa para fora, mas dentro de casa não sabem falar a respeito, não sabem tratar do assunto, não buscam conhecimento nesse sentido. E é uma das coisas que a gente precisa divulgar, é uma coisa que eu busco divulgar em quase todas as palestras que eu faço com referência a drogas, que a família deve se preparar para os novos tempos, e os novos tempos chegaram. Infelizmente, ainda não temos esse preparo. Então, é medo, é ignorância, ele não é tratado de forma adequada dentro de casa, quando é tratado, né? Educação emocional, as pessoas não têm ideia do que é dar uma educação emocional, despertar na criança a inteligência emocional. Quase ninguém tem essa visão. Mas não é preciso ter a visão conforme a gente vê na psicologia. É de fortalecer a criança, é de ensinar para ela, olha, está frustrado, está chorando? Faz parte. Você vai perder, você vai ganhar, e não adianta chorar. Você não vai ganhar mais por causa disso. Compreender que se perde, que se ganha, fazer sentir a frustração e enfrentar a frustração. Hoje em dia, não. Uma criança começa a chorar, taca-lhe um celular na mão, enche de presente, porque não existe a questão de sustentar a própria emoção. É como eu falei, nós somos reativos às emoções. Então, a criança chorando desesperadamente, fazendo birra, afeta o meu emocional, que me incomoda, e o meu retorno para a criança é uma submissão. E aí, resultado, a criança emocionalmente se torna a dona, né, da família. Então, existe todo um contexto em cima disso também, do que a família é em termos emocionais, o que a família é capaz de fazer em termos emocionais. E para finalizar a parte educação, a gente tem a questão das escolas. Infelizmente, vivemos num país em que as escolas, a maior parte delas, eu conheço uma que outra, que tem um programa de prevenção ao uso de drogas,
um programa trabalhado, que deve ser estudado com pais, que deve ser passado pelos conselhos de classe, por todos, para que seja, amplamente executado com os alunos. Nós não temos, em lugar nenhum. Nós não temos um trabalho nesse sentido. Eu não vejo, mesmo para nós, que temos hoje o GAEROL, estamos desenvolvendo o trabalho de prevenção na evangelização espírita, são pouquíssimas as casas que aceitam falar do assunto, que aceitam pensar em tratar de prevenção com crianças. E é justamente quando a gente precisa tratar, é justamente quando a gente precisa colocar. E não é falando sobre drogas, é ajudando a família no contexto emocional, é ajudando a família no contexto da criança se autodescobrir, é apoiando a família no contexto da sustentação da criança fora do ambiente familiar, né? Então, tudo isso também é prevenção ao uso de drogas. Mas um programa certo, concreto, discutido, nós ainda não temos praticamente lugar nenhum no mundo com isso, né? E depois temos, finalmente, os fatores externos. Mídia que glamoriza cigarros e bebidas, jovens que buscam a identificação com seus semelhantes, porque muitas vezes não se sentem completos, então vão se sentir completos com aqueles que são semelhantes. É como um jogo de quebra-cabeça, só que, invariavelmente, os semelhantes carregam as mesmas cargas emocionais que eu. E aí, por isso que os adictos procuram adictos, se reconhecem, né, dentro de um processo, dentro de um contexto de sociabilização, de sociedade, é assim que se trabalha, porque existe essa sinergia, né? Então, essa questão desses fatores externos pesa. Então quer dizer que eu vou ter que selecionar os amigos do meu filho? Não, mas você vai ajudar a ensinar seu filho a observar os amigos e ter a condição de emocionalmente dizer, olha, eu não tenho como prosseguir com esse amigo. Eu não consigo vê-lo fazendo coisas boas, né? Dar essa distinção é muito difícil, mas é preciso dar essa distinção porque amigos ajudam, colaboram. Amizade existe para isso, não é verdade? Mas a gente precisa dar essa orientação também para que os fatores externos sejam minimizados quando negativos. Tá? E finalizando essa questão dos fatores externos, hoje em dia, os indivíduos sentem-se cada vez mais perdidos em relação a si mesmos, em relação ao seu contexto com a sociedade. Quem sou eu? Que represento eu para a sociedade? Que represento eu para a minha família? É um questionamento que eu me fiz durante muito tempo. E confesso que a questão do encontro com a sociedade veio mais recentemente. E é por isso que eu sou tão grato por cada oportunidade que me aparece de falar da minha experiência, falar do que eu aprendi. Porque eu vou me sentindo, pouco a pouco, não só como parte, mas como parte que importa, como parte que pode ajudar a fazer diferença. Não que seja grande, mas que eu sou o grão de areia que faz a praia. Eu sou um grão de areia que faz a praia, que está presente na praia. E isso, para mim, é de extrema importância, porque se você for buscar, conversar, e acho que todos aqui podem compartilhar dessa situação, uma dificuldade muito grande que todo adicto tem é de saber o seu contexto, saber de si mesmo. Ele não tem identidade. A gente sabe disso. O adicto dificilmente ele desenvolve uma identidade própria. Se ele não consegue ter uma identidade própria, como ele vai ter uma identidade com a sociedade, não é verdade? Então, esse contexto de estar aqui me ajuda muito. Eu sou muito grato, mais uma vez, à Rosa, à nossa amiga Magali, a todos vocês que estão nos dando essa oportunidade, porque em termos de recuperação, para mim, é extremamente importante. Então, finalizando, assim, a minha fala, e depois eu vou deixar espaço, eu não sei se vai poder ter perguntas e respostas, não sei como será, mas finalizando a parte que eu trouxe, né, para expor, a gênese da dependência química está inserida num amplo contexto. Tudo que eu trouxe pode ser
em maior ou menor escala, vários ou apenas alguns dos elementos serem atuantes na vida da pessoa. Essa combinação, esse jogo de quebra-cabeças é muito pessoal. Então, o que nos resta como prevenção? Exatamente o amor. Exatamente o amor exigente. O amor que fala com a firmeza de quem ama e com a seriedade de quem educa. Isso é muito importante, porque no mundo moderno, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, fala-se de amor, mas não se sabe amar, não se sabe educar. E essa questão, muitas vezes, quando chama a atenção, quando é firme, com a criança principalmente, que ela sente que a pessoa prestou atenção, que ela estava fazendo algo errado e foi trazida à realidade naquele momento, ela se sente amada. Ela se sente parte. Porque prestaram atenção em mim. Eu vejo isso pelo meu neto. Meu neto é extremamente desafiador. Ele adora fazer de conta que está fazendo alguma coisa errada, só para a gente virar para ele e falar, filho, não pode. Né? Então, o que a gente pode encerrar nessa questão? Amor, amor, mas um amor grande, um amor que se educou, um amor que buscou se consolidar, um amor que buscou ter conhecimento para expandir esse conhecimento para todos, para os filhos, para a família, um comportamento conforme os próprios ensinamentos. Amor de verdade. Amor como nós aprendemos de Deus, seja qual for a nossa identificação com Ele. Mas sempre amor. A todos, muito, muito obrigado. E se alguém tiver alguma situação que queira nos falar, eu fico profundamente agradecido. Gratidão, Oscar. A gente agora vai abrir para as pessoas fazerem as perguntas, as colocações, mas eu já vou aproveitar e colocar aqui os meus pontinhos. Me vi muitas questões aí do que você colocou, muitas questões, e é interessante que a gente, quando a gente ainda não se conhece, não sabe quem eu sou, a gente se coloca só no papel de codependente. Quando a gente começa a vasculhar lá por dentro, a gente vai vendo que a gente também tem um monte de pontinho ali que a gente podia estar se enquadrando dentro de uma adicção. Porque no Amor Exigente a gente estuda, né? Nem aqui, nem aqui, né? Buscar esse equilíbrio. E a vida inteira a gente está com essa balança assim, né? Que tem horas que parece que vai e não acerta. Foi muito bom você ter falado da questão da locomotiva, né? Desses trilhos. A gente tem uma amiga que é de uma casa espírita, Bezerra de Menezes, que eu frequentei o grupo de Amor Exigente que funciona lá dentro ainda, durante um período grande no Rio. E ela diz que a vida é feita de curvas, né? E que a gente não sabe o que a gente vai encontrar depois de uma curva. Então, essa força, direção e sentido, é importante a gente estar sempre nesse processo, porque, às vezes, com toda a força, direção e sentido, às vezes não vai descarrilhar um pouquinho. E a gente vai ter que procurar, né, voltar para esse trilho. Quando você falou de genética, realmente, a gente já conversou isso aqui algumas vezes no Amor Exigente, que a gente não conhece lá para trás, do para trás, do para trás. Então, a gente não sabe o que a gente está carregando e está trazendo para a gente. Mas quando você fala de fatores mentais, aí entra um pouquinho, né? Porque eu fui criada na Igreja Católica, uma família muito católica, da minha avó rezar o terço, da gente para a igreja, quem ainda era menininha com o véuzinho branco na cabeça, né? Eu era doida para usar o véu preto, eu queria saber o do véu preto, não do véu branco, porque tinha muito mais pessoas com véu preto, eu achava muito mais bonito. E aí, de repente, eu comecei a não ter algumas respostas e fui procurando, né, outras coisas, até que eu encontrei dentro do espiritismo algumas respostas, né, que uma filosofia que, na verdade, acaba que eu vejo que o espiritismo abraça muito, né, todas as religiões e respeita muito. E aí, dentro desses fatores mentais, eu acredito, sabe, Oscar, que aquela família que a gente escolheu para estar e que a gente foi escolhido
aquilo não veio, na minha mente eu penso muito assim, não veio por acaso. E quando eu consegui entender esse processo, que o meu desafio, né? Eu vim para o Amor Exigente por causa de um desafio, não vim cheia de amor, vim cheia de dor mesmo. E quando eu fui entender que ele era, na verdade, a pontinha de um iceberg de uma família muito disfuncional, quando você começou a relatar aí as questões da gravidez, da infância, de tudo, porque em muitos momentos a gente também tem no Amor Exigente o nosso 5º princípio que fala da culpa, né? Eu não sou culpada, mas eu tenho uma responsabilidade. Em muitos momentos a gente vai dar aquilo que a gente recebeu ou aquilo que a gente acha que é a ferramenta que a gente tem para dar. E nesse processo a gente acaba errando, né? Errando muito. E nessa questão desse meu caminhar, né? Dos erros que eu cometi, me perdoar foi essencial. E esse perdão, ele veio no momento em que eu vim para o Amor Exigente, porque teve um período que eu questionei, sabe? Que eu falava assim, conversava com Deus e falava assim, por que que isso está acontecendo na minha vida? Não para que estava acontecendo. Mas nesses fatores mentais ainda fica uma dúvida para mim, né? Quando você falou desses traumas todos, eu ainda carrego um pouco alguma coisa que possa ser dentro da filosofia do que eu acredito. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. E aí, quando você falou sobre a questão da criação, né, da família, quando a gente pulou para os fatores sociais, eu fui criada numa família que meu pai dizia assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E quando eu comecei a crescer, a ter um entendimento de que aquilo que era colocado, na verdade, não era o que era exemplificado, eu me revoltei muito com tudo, porque eu comecei a ver que como que cobrar se, na verdade, não era aquela realidade da família, né? O meu pai, ele era gaúcho, então, desde pequeno, a gente sentava à mesa para comer e nós ganhávamos a nossa canequinha com vinho, água e açúcar. Então, eu não me lembro, eu acho que eu já comecei pequena, assim, né? E botava água e açúcar, mas não deixava de estar a parte alcoólica ali, né? Então, desde pequeno esse processo. E aí foi muito rico quando eu aprendi no Amor Exigente que a gente pode fazer as festas, as reuniões, não só respeitando o outro, que tem a questão da adicção com relação à bebida, né? Não trazendo ali, e que você pode estar feliz e sorrindo do mesmo jeito, né? Então, foi uma coisa que a gente conseguiu trazer como exemplo. Quando você fala sobre orientação, no Amor Exigente, a gente tem um lema que a gente diz assim, eu amo você, mas eu não aceito o que você está fazendo de errado, né? Então, esse amor que muitas vezes a gente recebeu, porque também foi falho dos nossos pais, né? Se a gente começar a olhar para trás, e aí foi quando eu consegui assim, entender que eles também deram o melhor que eles podiam. E aí a gente vai começando a trabalhar esse perdão, né? Fazendo essa limpeza dentro da gente. Mas eu anotei mais alguma coisa aqui que eu queria falar com você, sobre essa questão do emocional também, né? Eu me lembro que meu pai dizia assim, homem não chora. Então, o meu irmão não podia chorar, porque o homem não chorava, né? E aí, quanta coisa que a gente vai trazendo assim, que a gente vai colocando, né? Ou você leva para sua família, ou você fala assim, não vou trazer nada disso. E foi o que eu fiz. E aí eu passei a ser uma mãe amiguinha, porque toda aquela criação eu já não queria mais. Bom, quando você falou sobre a questão da prevenção nas escolas, né? Eu queria fazer uma parte aqui falando, o Amor Exigente tem um programa lindo chamado Programa de Qualidade de Vida com Amor Exigente, que é o PQV-AE Escola e o PQV-AE Família. Então, a gente tem Itubiara, Araraquara, várias cidades que já trabalham esse programa. E é um programa que é colocado na escola, passado para os professores trabalharem com os alunos e também com as famílias. E aí a questão da gente trabalhar o comportamento, né? Porque em que momento você vai começar a falar de droga? Você não precisa falar de droga com a criança. Você vai falar sobre mudança de comportamento, né? Esses fatores de risco, esses fatores de proteção, eles estão ali. A gente pode até enxergar, mas a gente vai falar sobre a questão da mudança do comportamento. E aí, para eu fechar, eu queria falar também sobre assim,
você disse, a parte que importa, né? Ser um grãozinho de areia nesse processo que faz a diferença. É isso que a gente tenta fazer no Amor Exigente, sabe? Eu acho que a gente vai estar sempre em construção. No momento que eu não estou mais em construção, é porque eu já estou fazendo a minha passagem, né? Aqui, minha construção aqui, mas a gente precisa ter, eu acho que esse olhar de não desistir, de se unir e se fortalecer, porque o entorno está muito maior. Eu vejo essas propagandas que tem de bebida na TV, né? Que bota lá o cara com as mulheres bonitas, né? É o único lugar que a gente vê que a pessoa bebe um monte de cerveja e continua sarado, sem barriga, né? Então, assim, é uma luta muito constante de você querer trazer essa questão e você vê que o seu entorno está todo mostrando. E, para finalizar, quando você falou sobre o amor, né? A gente tem o nosso 12º princípio, que fala sobre o princípio que é o amor. E a gente trabalha que é o amor que exige, educa e orienta. E é um amor que a gente aprende a dar limites. Então, assim, eu vejo o quanto eu errei, porque eu não dei limites, achando que não dando limites eu estava amando. Então, podia fazer tudo, né? E hoje em dia, quando eu vejo assim, que a gente consegue dizer, não, isso eu não estou concebendo, não estou aceitando, né? É porque eu te amo que eu não estou aceitando isso. É porque eu te amo que eu estou dando limites para você e para mim, né? Então, assim, são muitas coisas da sua fala, né? Quando você trouxe essa gênese da dependência química e da codependência, que se intercala, né? E se representa dentro do amor exigente. Mas que, na verdade, é como você fechou dizendo para a gente, que, deixa eu fechar o microfonezinho aqui da Vera. Vera, atenção para o seu microfone, que sem querer ele está abrindo, eu penso. Então, que na verdade, assim, para eu poder fechar, por que é muito pessoal? Porque cada um vai ter que fazer a sua receita, né, Oscar? Nós somos seres únicos. Então, quando eu vim para o Amor Exigente, eu queria que me desse um bloquinho assim, igual as anotações que eu fiz hoje, né? Vai para casa, faz isso aqui que vai dar tudo certo. Eu fui ver que não era nada disso e que eu precisei quebrar muito a cabeça e, principalmente, quebrar a minha cabeça e me desconstruir como ser humano, né? Que aí é dolorido, porque você passa uma vida agindo de um jeito e, de repente, você entende que, se você não mudar, as coisas não vão mudar no seu entorno, né? Então, na verdade, assim, eu quis fazer essas colocações para você, para dizer que a responsabilidade social nos leva também a uma linguagem assim, universal, né? E é muito bom a gente ver que são muitos grãos de areia que estão aí para a gente poder dar essa continuidade e se fortalecer, né? Muita gratidão. Agora eu vou deixar com o Ederaldo para ele administrar aí o nosso tempinho. A gente tem uma mãozinha levantada, né, Ederaldo? Sim, nós temos mais alguns minutinhos e a Maria Ivanilda, acho que quer fazer uma pergunta. Boa noite. Vocês só me desculpem a falta de voz, eu estou com uma gripe muito forte, mas eu gostaria muito, como espírita que sou, que o Oscar focasse mais na parte espiritual da adicção, né? Eu até relatei aqui que eu já tentei muitas vezes no centro que eu frequento, onde eu trabalho, tentar fazer um trabalho com os pais através de palestras para que depois possa passar isso para a evangelização das crianças e não obtive retorno. Parece que as pessoas têm um pouco de medo de mexer com isso, né? Só que nós devemos encarar esse problema. E eu gostaria que, então, o Oscar falasse mais dessa parte espiritual, que é o que me traz aqui realmente para ver se o que eu penso corresponde mesmo àquilo que realmente acontece com a adicção, se o espírito já traz em si a adicção. Por favor, Oscar, muito obrigada. Bom, pergunta dentro do aspecto espírita muito pertinente, tá? Na verdade, a adicção em si, não. A adicção em si, ela não vem acompanhando o espírito. O que acompanha o espírito é a predisposição emocional. Mas espero que as pessoas me perdoem, porque ela pediu uma explicação um pouco específica e eu vou entrar dentro dessa especificidade, tá? É bem rápido.
O perispírito, Evanilda, que é nosso corpo espiritual, você sabe, a gente molda de acordo com os nossos pensamentos, tá certo? Então, o perispírito, ele vem constantemente sendo carregado de informações pelo eu, espírito, pelas minhas emoções, pelo que eu vivo, ele vem sendo carregado de informações que vão definir as minhas encarnações. Isso você já estudou, a gente sabe bem disso. Então, o processo adicto em si, não. Mas, por exemplo, você já traz no seu corpo somático configurações cerebrais diferentes. Você já traz no seu corpo somático configurações genéticas diferentes. Entendeu? Você já chama, já atrai para si as condições que são fatores de predisposição. Não são fatores determinantes. A pessoa sempre vai poder dizer não. Ela pode ter contato ou não com a droga, ela pode ter contato e dizer não, mesmo com toda essa predisposição. O que pode acontecer é vir com uma predisposição tamanha que, como a gente costuma dizer, às vezes um copo de cerveja é o suficiente para startar todo o processo adicto novamente. Finalizando rapidamente, nós costumamos dizer o seguinte, que o processo adicto, ele não diminui, ele não decai. Então, se eu passar 20 anos sem ativa, sem utilização de droga, né? Vamos supor, falando do processo químico, de álcool, e voltar a utilizar, rapidamente, em questão de dias, o processo retoma da onde parou. Ele não retoma do começo, ele retoma de onde parou. Espiritualmente falando, é a mesma condição. Eu vou para o corpo sem o processo adicto. O meu corpo não tem a condição adicta. No entanto, eu tenho a predisposição, que é a herança de mim mesmo de vidas passadas. E aí existe essa possibilidade, um copo de cerveja fazer retomar o processo adicto de vidas passadas, tá certo? A partir de onde parou. Então, a adicção em si não nos acompanha. Mas essa predisposição varia muito de espírito para espírito, de pessoa para pessoa. E, invariavelmente, Evanilda, está muito ligada ao quê? A espíritos culpados. Espíritos emocionalmente perturbados, infalivelmente, são espíritos que trazem culpas muito grandes, trazem emoções, orgulho e emoções adoecidas muito grandes de vidas passadas. Tá? Então, esse é o processo que a gente pode definir como sendo a herança de nós mesmos. Eu espero que eu tenha conseguido responder o seu questionamento. Sim, muito obrigada. E já pedindo aí para você dar mais uma palhinha sobre isso. Por exemplo, no caso do meu filho está em recuperação há 27 anos. Essa predisposição continua, mesmo ele estando em recuperação. Para ser mais claro, numa próxima encarnação, ele carrega com ele ainda esse problema perispiritual? O processo recuperação aí é muito relativo, porque quando a gente fala em recuperação em termos tanto psicológicos quanto espirituais, é a gente fazer um tratamento interno, um tratamento das emoções, uma reforma íntima. Sim. Tanto mais profunda seja a reforma íntima, tão mais resistente eu estarei nas próximas encarnações ou na próxima encarnação para evitar o processo adicto. Entende? Então, eu posso, por exemplo, ter ainda essas emoções, estar ainda perturbado, eu não tenho adicção. Volto a dizer, a adicção não existe numa vida nova. Eu posso trazer ainda emoções adoecidas, eu posso trazer ainda condições físicas que auxiliam a determinar a genética, formação cerebral, né, somática, tudo mais. Eu posso trazer tudo isso, mas eu estou com uma reforma íntima, eu fui solidificado, eu fui embasado nessa existência, na outra eu vou ter condições de, apesar do desejo, apesar dos transtornos, dizer não. Então, depende muito da reforma íntima hoje. E aí fica bem determinado o nosso livre-arbítrio. Exatamente. Tá bem determinado, bem marcado isso. Muito obrigada, Oscar, muito obrigada. Obrigado a você, Vanilda. Obrigado, Maria.
passar a palavra à Rosa, ela vai falar sobre a próxima domingueira. Sim, faltou apresentar para vocês a próxima domingueira aí, mas eu queria dizer para a Maria Ivanilda que isso daí não acontece só aonde você está, não. Nós temos grupos de amor exigente, grupos dentro de alguns centros espíritas, e esses grupos, eles são frequentados por pessoas de fora e não pessoas do próprio centro espírita. Então, eu imagino que é como uma cidade pequena, onde a pessoa, muitas das vezes, ela prefere conversar na porta com o outro do que ir para um grupo do amor exigente, achando que ali as pessoas vão ficar falando, enquanto que talvez a cidade toda já saiba do que está acontecendo, né? Então, é um trabalho de formiguinha, igual que o Oscar falou, um trabalho de grãozinho mesmo, né? Um grãozinho contra grãozinho contra grãozinho para a gente chegar lá. Gente, nossa domingueira aí está terminando. Eu queria dizer para vocês... O Ederaldo vai passar para o Oscar para as considerações finais, mas eu queria dizer para vocês que semana que vem a gente vai ter o tema A Mulher no Amor Exigente, das lágrimas ao sorriso, uma heróica caminhada. Então, a Cacilda Zaffanelli, lá de Umuarama, ela vai estar falando no dia 6 esse tema voltado, porque dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, né? Então, mulheres e homens, todos estão convidados a estar com a gente aqui na semana que vem para mais uma domingueira aí. E gratidão a Magali pela linda espiritualidade e ao Oscar também por estar aqui com a gente. Muito bom receber vocês. A gratidão é nossa, Rosa. Muito obrigado. Oscar, você tem considerações finais? Senão a gente vai encerrar. Apenas uma palavrinha. Depende de todos nós. Depende de cada um se movimentar, de cada um incentivar o próximo, de cada um conduzir, de cada um dialogar, de ter a força, a coragem de falar, a coragem de expor, de se expor. Porque o que eu falo para vocês aqui, que eu sou adicto, eu exponho nas minhas palestras públicas dentro do meu centro espírita. Eu falo claramente para que todos entendam que é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Então, acho que a gente precisa ser corajoso, colocar realmente a nossa mão, espalhar para o mundo, chamar todo mundo, procurar tocar corações. Muitas pessoas vão dizer não, mas se a gente não fizer o nosso movimento na direção do que a gente acha certo, a gente vai estar realmente sendo pouco amoroso. Eu sei que pode ser uma contradita a muitos conceitos de muitas pessoas, de muitas instituições, mas eu acredito nisso. Eu acredito que nós somos a força, nós que estamos trabalhando, que estamos dentro, inseridos, somos a força para mudar, a partir de nós, o mundo à nossa volta. Tanto que, aqui em casa, foi taxativamente proibido há uns 4 anos. Ninguém mais consome álcool nenhum dentro de casa. Muitos amigos deixaram de vir à nossa casa, mas da minha família, mesmo fora daqui do contexto, muita gente deixou de usar o álcool para suas diversões em função do aprendizado das nossas imposições. Então, eu acredito que isso tenha sido um exemplo de amor exigente que a gente coloca aí para todo mundo. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, gratidão imensa. Nossos agradecimentos, Oscar, parabéns pela simplicidade, pela clareza e pelos assuntos tratados de maneira tão profunda. Nós gostaríamos de convidar o Hélio Cruz, para encerrarmos com a nossa oração da serenidade. Por favor, Hélio. Eu acho que o Hélio já saiu. Ah, não. Ele está aí. Tá. Eu estou, como falei no início, na casa de uma irmã na praia. Então, eu vou fazer aqui de fora a oração da serenidade. Sugiro que as pessoas façam 3 movimentos respiratórios, aspirando o bem e expirando o mal que existe em nosso interior. Começando a oração, digamos: eu seguro minha mão na sua, e uno o meu coração
para que juntos Vamos fazer aqui sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, Humildade necessária. Aceitar as coisas que eu não posso modificar. Age para modificar elas que possam. Sabedoria para distinguir uma das outras. Umas das outras. força e Alegria. Hoje para sempre. Bom final de domingo a todos. Obrigado. Boa semana. Só. Obrigado. De coração, obrigado.